Uma senhora aparentemente inofensiva escondia um segredo macabro. Com uma frieza assustadora, ela matou pelo menos 9 pessoas e mandou enterrar as vítimas em seu jardim. Isso mesmo, em seu quintal. Uma assassina em série implacável que teve seu lado sombrio e manipulador descoberto somente 6 anos depois da primeira vítima que se tem conhecimento. Quer saber como ela conquistava a confiança de suas vítimas antes de as eliminar? Seu modus operandi e o que aconteceu com ela e com a casa? Então fica comigo até o final desse vídeo, aproveite esses segundos para se inscrever aqui no canal, para que eu possa continuar vindo aqui fazer esse trabalho, onde eu costumo dar sim a minha opinião. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o caso de hoje. Dorothea Puente nasceu em 1929 na Califórnia, Estados Unidos, e teve uma infância bem conturbada. Os pais dela eram um casal alcoólatra e violento. Todos os dias, sem exceção, bebiam a ponto de não conseguir caminhar e sequer falar. O pai dela faleceu quando ela tinha ainda 8 anos e, no ano seguinte, foi a vez da mãe dela deixar esse mundo. Então, ela foi enviada a um orfanato, onde ficou por certo tempo durante a infância e depois acabou sendo adotada por parentes. Ela carregava um trauma por conta disso tudo, o que não quer dizer que toda pessoa que passa por traumas irá se tornar uma assassina em série. Ela mentia sobre a sua infância, dizendo, por exemplo, que tinha nascido no México e que seu tom de pele destoava de seus pais. Era um estado de negação como forma de encobrir seu triste passado. Aos 17 anos, ela se casou pela primeira vez. Mas seu marido Fred McFall morreu no segundo ano de casamento em razão de um ataque cardíaco, até onde se sabe, pelo menos. Desesperada por dinheiro para sobreviver, ela passou a emitir cheques sem fundo. Por certo tempo, até que seu plano fraudulento teve êxito, mas logo ela foi descoberta, detida e condenada a 1 ano de prisão. Ela acabou engravidando de um desconhecido quando estava em liberdade condicional e deu à luz uma menina que, por dificuldades financeiras, entregou a uma instituição de caridade. Dizem que ela teve pelo menos 2 filhas e que a outra foi entregue a parentes. Ela também nunca revelou quem era o pai. Aos 23 anos, ela casou-se pela segunda vez. O seu marido era um sueco chamado Axel Johansen. E, curiosamente, assim como o pai dela, ele também era extremamente violento. Foram anos de espancamentos e injúrias. Aos 31 anos, Puente foi presa de novo, agora por estar vendendo o seu corpo, se é que me entendem. Ela ficou 90 dias na cadeia, solta, foi encarcerada novamente por vadiagem, dividindo cela com detentas por mais 3 meses. Novamente livre, ela seguiu cometendo pequenos golpes até tornar-se auxiliar de enfermagem, cuidando de pacientes deficientes e idosos. Talvez esse tenha sido o melhor momento, o melhor período da vida dela, pois ela levou tão a sério seu cargo que em pouco tempo já gerenciava instituições de caridade. E ela ainda iria se casar pela 3ª vez. Depois de conseguir o divórcio do Axel, ela então, com 37 anos, casou-se com Roberto José Puente, no México. Um cara de apenas 19 anos. Ela teve sorte dessa vez? Não. Foi mais um relacionamento conturbado. O jovem marido era muito infiel e em 2 anos já estavam separados. Aos 47 anos ela encontrou um novo companheiro chamado Pedro Montalvo. E adivinhem, ele sofria de alcoolismo e era muito violento. A união não chegou a durar 1 ano e com toda a frustração na vida amorosa, ela passou a frequentar bares à procura de homens idosos que já recebiam mensalmente a sua aposentadoria, é claro. Além disso, ela voltou às suas práticas fraudulentas e passou a ter uma vida estelionatária. Foi acusada, então, de 34 crimes e voltou para a prisão. Gente, eu fico chocada como essa mulher não cansava de casar e ir presa. Bom, em liberdade condicional, ela seguiu com os delitos e agora é que a história começa a ficar mais sombria. Aos 52 anos, no começo da década de 80, a Dorothea alugou uma casa na F Street, número 1426, em Sacramento, na Califórnia, que passou a funcionar como uma pensão. Ela, que antes costumava se vestir de maneira mais extravagante, passou a vestir roupas mais recatadas e parou de pintar os cabelos. Os vizinhos relataram depois esse estranho comportamento dela, que passou a ter uma aparência de uma senhora com bem mais idade. Até porque, na época, as pessoas na casa dos seus 50 anos aparentavam bem mais do que hoje em dia. Essa casa tinha 16 quartos. Lá ela dava abrigo e comida a alcoólatras, drogados, sem teto, pessoas com deficiências mentais e idosos.
A sua primeira vítima foi uma companheira de negócios e amiga chamada Ruth Monroe, na época com 61 anos. Ela estava vivendo na pensão de Doroteia e, certo dia, amanheceu sem vida por overdose de codeína e paracetamol. Ao explicar o ocorrido às autoridades, a Doroteia relatou que sua parceira estava deprimida por causa de um suposto término de relacionamento. Então, os policiais fecharam o caso como suicídio. Semanas depois do incidente, Doroteia foi condenada por ter drogado e furtado um paciente de sua própria pensão. Adivinhe, ela ficou 3 anos presa e eu aqui já perdi a conta de quantas vezes ela foi presa. Durante esse período, ela trocava cartas de amor com um idoso de 77 anos chamado Everson. E guardem esse nome, tá? Everson. Quando solto, o relacionamento desenvolveu-se de forma rápida e ambos estavam planejando um casamento. Ele mal sabia que, na verdade, os planos de sua amada eram outros. Abriram uma conta bancária conjunta e passaram a alugar a mesma casa onde a Doroteia morava antes de ser presa. O tempo passou e ela contratou um homem chamado Ismael Flores para instalar painéis de madeira em sua pensão. O rapaz recebeu de pagamento uma quantia acima do normal e, ainda por cima, ganhou de presente uma caminhonete que pertencia a esse último pretendente a marido. Ela pediu que ele construísse uma caixa de madeira, que na verdade mais parecia um caixão, e a desculpa de que serviria para armazenar livros. Com o trabalho finalizado, o Flores foi novamente contratado, mas dessa vez para transportar a caixa a determinado lugar. No meio do caminho, Doroteia solicitou que Ismael estacionasse o carro e que descartasse a caixeta perto de um rio. Questionada sobre o que havia dentro daquele caixote, ela respondeu que era apenas lixo. Meses depois, um pescador encontrou a referida caixa e avisou a polícia. E dentro dela havia um corpo em decomposição, o que tornava a identificação difícil, tarefa que foi somente cumprida 3 anos depois. Curiosamente, o Everson estava desaparecido e durante o seu sumiço, a Doroteia escrevia para a família de seu ex-companheiro, explicando que ele tinha desaparecido em razão de uma doença. Até fizeram uma rápida investigação, mas não deu em nada. Ao mesmo tempo, 40 novos inquilinos faziam parte do pequeno império que ela havia criado em Sacramento. É claro que ela ficou com o dinheiro da conta conjunta e passou a investir em melhorias na pensão e receber mais inquilinos ainda. Todos os meses ela recolhia os valores concedidos pelo governo a esses inquilinos para auxílio de subsistência. Entretanto, a título de impostos, ela ficava com boa parte desses valores e repassava a fração mínima para eles. Aliás, a essa altura, ela já não cuidava de seus pacientes. O objetivo dela agora era apenas um: enriquecer. Sem os cuidados de Doroteia, os pobres coitados, eles gastavam todo o restante do dinheiro que tinham. E ela ganhou notoriedade no local porque era ela quem aceitava os locatários indesejados e difíceis de lidar. Enquanto isso, os agentes da condicional não percebiam nenhuma irregularidade cometida por ela. E os abusos feitos pela senhorinha foram imperceptíveis aos olhos da lei, pelo menos por um bom tempo. Dos inquilinos, os que sofriam de alcoolismo e estavam na casa dela para se curar, voltaram a beber compulsivamente em bares da cidade. Em pouco tempo, eles acabavam presos por vadiagem. Os demais inquilinos, aos poucos, foram simplesmente desaparecendo da face da terra. A maioria das vítimas foram drogadas com medicamentos até terem uma overdose, mas ela também colocava soníferos na comida para aquelas pobres criaturas que, quando adormeciam, ficavam à mercê das maldades da mulher, que partia então para o estrangulamento. E depois pedia friamente para que ex-prisioneiros que esporadicamente ela contratava que os enterrassem. Acontece que havia um homem muito querido por todos, que era esquizofrênico, chamado Burt Montoya, que uma assistente social deixou lá aos cuidados daquela senhora tão prestimosa. E foi por causa desse homem que as desconfianças começaram a recair em cima da Doroteia. Um dia, a assistente social que havia levado ele até lá foi visitá-lo, mas ele não estava na casa. Questionada, a anfitriã inventou mentiras e ele acabou sendo dado como desaparecido. Essa assistente, então, pediu que a polícia fosse investigar o que realmente tinha acontecido com ele. Então, 2 detetives, eles resolvem visitar a pensão, à procura de Burt, mas eles não notaram nada incomum lá dentro da casa.
Porém, quando estavam de saída, um dos inquilinos entregou um bilhete escondido a um dos detetives, onde estava escrito para olharem o jardim. Então eles notaram que o jardim estava muito mexido, uma verdadeira bagunça. Imediatamente, um deles começou a cavar o jardim quando ele descobriu um osso humano. A casa era agora uma cena de crime. E a polícia só viu a dimensão da coisa quando escavaram o quintal e encontraram ao todo 7 corpos. 4 mulheres e 3 homens. A Doroteia acompanhou todo o procedimento sem demonstrar grandes reações. E agora, pasmem, mesmo com todas as descobertas no jardim, a polícia deixou que aquela senhora fosse tomar um café em um hotel ali próximo. Foi muita ingenuidade mesmo, porque, ao invés de tomar um café, ela fugiu para Los Angeles. 3 ou 4 dias depois, ela acabou sendo pega dentro de um bar, pois a reconheceram pela TV e chamaram as autoridades. As vítimas, em sua maioria, haviam sido envenenadas. Ela embrulhava os cadáveres em lençóis e forro de plástico antes de arrastá-los para fossos no quintal, onde os enterrava. Aliás, mandava enterrar. Então, ela tinha um ajudante também, um dos homens sem teto abrigados na instituição da Doroteia, apelidado por ela de chefe, que cavava no solo e no subsolo da casa. E a vizinhança estranhava essa movimentação toda, além do andarilho sempre levar os destroços com um carrinho de mão. Eles observaram também que uma parte do quintal foi coberta por concreto e que depois disso o chefe nunca mais apareceu. Só que os vizinhos não suspeitavam da dona da pensão. Mesmo após tudo vir à tona, a população se perguntava como uma senhorinha poderia ter cometido todas aquelas atrocidades, ainda mais em desfavor daquelas pessoas que estavam a seus cuidados. Após 4 anos de coleta de evidências e mais de 130 testemunhas para prestar depoimento, tudo por parte da promotoria, ficou muito claro que o objetivo dela era o quê? Dinheiro. Ela era muito gananciosa. Ela foi descrita como manipuladora, mentirosa, ambiciosa e fria. No período de 82 a 88, estima-se que ela tenha eliminado de 9 a 15 vítimas. O julgamento foi marcado e Doroteia foi acusada de 9 homicídios. As vítimas foram o seu namorado Everson, de 77 anos, a sua amiga Ruth, de 61 anos, Leona Carpenter, de 78, Álvaro Albert Gonzalez Montoya, de 51, Dorothy Miller, de 64 anos, Benjamin Fink, de 55, James Gallup, de 62, Vera Faye March, de 64 e Betty Palmer, de 78 anos. A defesa tentou sustentar a tese de que os inquilinos não foram mortos por Doroteia, mas que faleceram de causas naturais e, como na grande maioria dos casos, apelou para o fato dela ter tido uma infância difícil e aspectos traumáticos que moldaram sua vida. Gente, como eu disse, se fosse assim, toda criança com uma infância difícil sairia por aí apagando pessoas. É muito óbvio que a Doroteia sofria de psicopatia grave, pois existem graus desse transtorno de personalidade, visto que nem todo psicopata sai por aí exterminando pessoas também. Bom, essa tese de coitadinha não foi aceita pelo júri, que em poucos dias apresentou o veredito. O veredito foi condenatório. Em dezembro de 93, embora tenha sido condenada por apenas 3 dos 9 crimes imputados, Doroteia Puente foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ela foi encaminhada a um presídio feminino na Califórnia, onde permaneceu até seus últimos dias. Ela faleceu em 2011, aos 82 anos de idade, de causas naturais. E ela sempre se declarou inocente. Durante sua estadia no complexo prisional, ela criou laços de amizade com o artista Shane Bugbee, com quem trocou diversas correspondências. As cartas enviadas por Doroteia a ele originaram um livro de receitas, Cooking with a Serial Killer, publicado em 2004. O livro, contudo, não traz receitas de qualquer aditivo venenoso. Mas e a casa? O governo a colocou em leilão e um casal comprou, mesmo sabendo de tudo o que aconteceu lá. Na verdade, além de fazerem uma rápida reforma e morarem lá, eles disseram preferir levar toda a situação para um lado mais espirituoso, tanto que colocaram um manequim na porta da casa representando a Doroteia, além de placas onde turistas tiram fotos com frases de humor negro. Em 2022, esse foi um dos casos contados na série documental da Netflix chamada Moradores Indesejados.
Esse caso é um lembrete de que realmente as aparências podem enganar. Nos convida a refletir sobre a natureza humana e a necessidade de estarmos sempre vigilantes, além de questões sobre o sistema de proteção aos idosos e a necessidade de garantir que eles estejam seguros em seus próprios lares. Muito obrigada para quem ficou comigo até o final dessa história. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com quem também gosta desse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo.